Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones A Lenda de Jon Artic. Capítulo 271 Val. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Jon passou pela muralha rumo ao Ártico nas próximas horas, embora não tivesse pressa em fazer Eragon usar suas asas. Ele prepararia uma nave para a área imediatamente, ao mesmo tempo em que o momento chegasse. Jon chegou ao Ártico logo depois, com Eragon avançando em direção ao castelo enquanto pousava na pista de pouso, se Jon pudesse chamá-la assim, já que com o dragão constantemente entrando e saindo do pátio do castelo, eles sempre tinham que manter o solo, criando uma área onde Eragon sempre pousava com todo o seu peso. E Jon sempre preparava o terreno com seus poderes, criando um cenário gramado por toda a área. Ao pousar, Jon deixou seu dragão enquanto saltava e lhe dava alguns tapinhas, para que ele saísse dali, enquanto Jon caminhava pelo terreno em direção ao seu canto do pátio, onde ficava seu ninho com os dragões de suas esposas e filhos que também viviam ali com seus cavaleiros. Jon logo viu alguém correndo em sua direção, enquanto as pernas da menina se moviam o mais rápido que podiam, com Lyanna vindo em direção ao pai, escapando de seus guardiões. Ha. Lyanna riu, rindo enquanto se divertia fugindo do servo e se aproximando do pai. Lyanna, disse Jon, vendo sua filha se aproximando. Papai, ela exclamou agarrando as pernas dele e levantando os braços na direção dele, pedindo para ser pega no colo. Jon a pegou no colo enquanto ela o puxava para mais perto num abraço. Meu rei, minhas sinceras desculpas. Ela ouviu o dragão se aproximando e queria vê-lo aqui, então simplesmente correu. A mulher tentou se desculpar imediatamente. Está tudo bem, eu cuido dela. Jon disse enquanto se dirigia ao castelo com o servo, enquanto os guardas reais saudavam o rei. Mamãe disse que você foi para o sul. Você foi para Winterfell? Ela perguntou curiosa, olhando para o pai, falando muito bem para sua idade. Sim, papai foi cuidar de algumas coisas, mas agora ele voltou. Jon respondeu com um sorriso depois de passar pelos guardas. A tia Arya ainda está aí? Perguntou ela, curiosa. Mesmo lembrando-se pouco dela, ouvir o quanto ela se parecia com Arya certamente despertou curiosidade. Sim, e em breve ela chegará ao Ártico, disse Jon. Ele entrou no castelo e encontrou Rhaenys na entrada com Jaehaerys de pé ao lado dela e um bebê no outro braço, enquanto alguns servos a ajudavam junto com sua dama de companhia. Você voltou rápido, ela disse, enquanto Jon a cumprimentava com um beijo na testa e então se virava para as duas crianças com Rhaenys, Jaehaerys, de quase 3 dias de nome, e Visenya, um bebê de apenas alguns meses de idade. Quando atravessei a muralha, Arya já tinha matado o homem sem rosto, disse Jon, enquanto Rhaenys erguia uma sobrancelha para ele. De qualquer forma, ele entrou, onde logo foi recebido por Loki, seguido por Ygritte e Serena. Daenerys e Iori apareceram depois, saindo de um dos jardins do castelo, onde estavam tomando um ar, com o Targaryen carregando a Aegon e Iori ainda esperando seu bebê. Somente Serena e Iori ainda estavam grávidas, a princesa de It daria à luz em breve. De qualquer forma, ele conversou com eles por um tempo e foi tomar banho depois de explicar a situação, preocupado com o que poderia ter acontecido no sul. Sabendo que Jon tinha ido lidar com um assassino sem rosto, ele acabou fazendo Daenerys invadir seu banho com a desculpa de que ela estava de bom humor. Depois de colocar a Aegon para dormir e queria compartilhar os próximos minutos com Jon, Jon saiu com Benjen esperando por ele. Assim que viu Eragon entrando no Ártico, foi direto ao castelo pedir informações sobre o que havia acontecido. Está tudo bem. Arya cuidou das coisas e eu acabei falando com o tio, já que eu estava lá. Jon disse enquanto Benjen parecia surpreso, mas suspirou no final. Arya cuidou disso? Tipo, ela o encontrou e contou para o Ned? Ele perguntou. Mais do que isso, ela lutou com ele e o matou. Jon simplesmente respondeu, deixando Benjen atordoado com isso. Ela fez o quê? Ele murmurou, sem saber bem o que dizer. É uma longa história, conversamos sobre isso mais tarde. Enfim, prepare suas coisas, vou mandá-lo para a patrulha da noite em breve. Tio, junto com os homens da patrulha. Disse Jon. Jon, eu queria falar sobre isso. Podemos conversar depois? Ele pareceu hesitante, e Jon assentiu, querendo ir, com Daenerys indo para o seu quarto com o pequeno Aegon lá. Tudo bem. Tenho algumas coisas para fazer agora, disse ele enquanto caminhava pelos corredores do castelo, deixando seu tio para trás. Ele notou um pássaro na janela observando enquanto acenava para ele. Informe a todos os ministros que amanhã ao amanhecer preciso de todos no Senado, discutiremos os próximos passos, disse Jon ao animal, sabendo que era Brynden Rivers que estava ali. O animal apenas assentiu, enquanto Jon continuou caminhando com alguns guardas, pedindo que o deixassem sozinho enquanto entrava em um dos jardins dentro do castelo que ele havia criado, onde encontrou a loira. Ela estava sentada naquele jardim enquanto olhava curiosamente para as plantas e a água que fluía pelo lugar, sendo atraída por uma das raízes da árvore sagrada que Jon havia colocado diretamente dentro do castelo para criar um ambiente tão único como aquele. Você sempre está aqui. Jon disse calmamente, caminhando ao lado dela, pegando a loira de surpresa quando ela olhou para ele e se levantou, percebendo que era ele. Você? Ela murmurou cautelosamente. Jon, é assim que você sempre me chamou, eu gostaria que você continuasse fazendo isso. Jon sorriu para ela enquanto Val olhava para ele, apertando os lábios. Desculpe, majestade, ela murmurou com certa amargura na voz ao dizer essas palavras. Jon, insistiu Jon. Jon, ela disse finalmente.
Então, posso sentar com você? Perguntou John, ainda parecendo quase divertido. Ela apenas assentiu. John continuou andando enquanto se sentava ao lado de onde ela estava com a loira ainda de pé. Você parece gostar deste lugar, ele comentou, olhando para as plantas e flores com o pequeno riacho fluindo. Está calmo aqui? Ela murmurou. Val era certamente muito diferente de todas as mulheres com quem ele havia lidado em termos de casamento. Ele sentia que ela estava sempre se afastando de todos, como se estar ali lhe parecesse muito estranho. Serena e Grit, sendo mulheres que viveram entre o povo livre, certamente tinham uma conexão mais forte com ela e realmente conseguiam ter uma conversa melhor do que todas as outras. Mas Val sempre se manteve distante. Ela desprezava todas as coisas luxuosas que possuía desde que entrará no castelo para ser sua noiva e viver com ele para ver o que realmente aconteceria entre eles. Com ambos concordando em tentar se conhecer antes de decidir qualquer coisa. Ao contrário de Grit, que viveu apenas alguns anos entre o povo livre, ela se acostumou rapidamente à vida que eles poderiam ter dentro de um castelo luxuoso. Em vez de enfrentar o frio em uma cabana com medo de encontrar algum predador, Val evitava usar vestidos e geralmente usava roupas mais masculinas em seu guarda-roupa. Todos os dias ela tinha um momento de alegria ao sair do castelo para visitar a irmã, que agora tinha uma casa no centro da cidade devido à posição de Mance no Ártico. Mas quando estava no castelo, estava sempre desviando das pessoas. Foi por isso que John decidiu falar com ela e veio para cá depois de ouvir sobre ela de Daenerys enquanto relaxavam naquela banheira, ao mesmo tempo em que John tentava encontrar Val e a viu lá através de alguns dos animais que ele mantinha no castelo para ajudar a localizar seus filhos, que agora estavam correndo por todo lugar depois de aprenderem a andar. Como está sua irmã? John perguntou, vendo uma faísca brilhar nos olhos de Val naquele momento. Ela está bem, está tendo uma vida muito boa aqui e comendo muito melhor, disse ela com um pouco mais de energia. John assentiu para ela, ainda de pé, enquanto olhava para frente novamente. Seu bebê será bem cuidado, e eu designarei as parteiras que cuidam dos partos reais para auxiliá-la, disse John. Você promete? Tenho medo que algo aconteça com ela e com o bebê. Ela se sentou ao lado dele e o encarou. Ouvi dizer que você cuida das suas esposas. Poderia usar aquela magia que uma delas mencionou para curar dela? Perguntou ela, quase implorando para John fazer isso. Eu posso fazer isso, mas não será de graça, disse John com um leve sorriso. Eu me caso com você, ela disse simplesmente, fazendo John olhar para ela surpreso, sem esperar por isso. BFFF. Ha 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 ha. Ele caiu na gargalhada quando ela levantou uma sobrancelha. Eu não pediria algo tão extremo, eu só queria que você usasse mais vestidos, ele disse. Isso? Val pareceu perturbada ao ouvir isso, quebrando completamente sua postura normalmente séria, corando de vergonha ao olhar para John. Afinal, havia uma grande diferença entre pedir que ela usasse vestidos e forçá-la a se casar com ele. Ele sabia que ela mantinha uma fachada distante e séria, enquanto, no fundo, ela sempre o olhava de soslaio, observando de longe, sem saber como agir naquele novo tipo de vida, não que ela realmente odiasse estar ali. Por que você quer que eu use esse tipo de roupa? Elas são tão largas e estranhas. Eu me sinto como uma ajoelhada, como as mulheres ao sul da muralha, ela comentou, e John sabia que suas esposas claramente já tinham conversado com ela sobre isso. Porque você parece mais feminina e bonita do que com essa roupa de treino, disse ele ao vê-la desviar o olhar. Sério? Val podia ser mais velha que John, mas nunca teve o luxo de interagir romanticamente com ninguém, e agora parecia uma garotinha. Sim, eu queria que você tentasse conversar mais com minhas outras esposas. Este castelo é grande demais para você ficar vagando sozinho. John disse com um tom mais solene agora, olhando para a vegetação do lugar. Eles parecem sempre ocupados com os filhos, disse Val, mas John sabia que era só uma desculpa. Val não gostava de quase ninguém, exceto da irmã, e John entendia o porquê. Afinal, eles passaram por muita coisa depois da morte da mãe e mal sobreviveram. Apenas as jovens Val e dela permaneceram juntas durante aquelas luas sombrias para elas, até finalmente encontrarem o acampamento de Mance no início. Mance se apaixonou por dela, e Val sempre protegeu a irmã, até mesmo de Mance no início. Essa foi a história que ela contou. Tenho certeza de que seria bom você ajudá-los também. As crianças sempre me perguntam quem é aquela loira que está sempre sozinha em algum canto do castelo, disse John, abrindo um sorriso travesso. Mentirosa. Val murmurou, mas honestamente, ela sabia que isso poderia ser verdade, dada a maneira como ela se comportava com todos. John ficou em silêncio depois disso, e Val também. Não era um silêncio constrangedor, apenas os dois ali, curtindo a companhia um do outro. Posso lutar na guerra? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Sim, não será uma guerra travada de frente, será mais simples. Temos alguns planos para lidar com os mortos. O problema é se eles nos cercarem e formos forçados a defender as muralhas. John disse, plenamente ciente de que isso não seria rápido e poderia durar muito tempo se o Ártico fosse cercado e eles tivessem que dividir seu exército contra os mortos. Você não poderia libertar aqueles seus dragões? Ela perguntou. Os dragões já são grandes, mas não para uma guerra, disse John. Eles já eram do tamanho de uma casa, mas não eram adequados para um confronto como o que estava prestes a acontecer. Eles poderiam ser atingidos pelas lâminas que os caminhantes brancos lançaram contra Eragon, tentando derrubá-lo. E John não queria ver um dragão morto vagando por aí, nem perder um deles, já que ele próprio havia se apegado aos dragões, pois os havia criado.
assim como seus outros animais. Entendo, mas mesmo assim eu quero ajudar. Não quero ficar parada, disse ela. Tudo bem, mas eu quero que você fique perto de Arya, que também lutará e ficará ao meu lado, disse Jon. Sua prima do sul. Ouvi dizer que você foi visitá-la, ela comentou. Sim, ela chegará ao Ártico em breve. Enfim, vamos fechar o acordo? Ele voltou a olhar para ela. Sobre esse tipo de roupa. Tudo bem, desde que você garanta que dela ficará bem, ela disse. Claro, contanto que você vá às aulas. Jon não deixou essa parte passar, afinal, Val vinha evitando as aulas, assim como Ygritte costumava fazer. Nisso, as duas tinham muito em comum. Val olhou para ele como se Jon estivesse pedindo demais. Você já pediu o vestido, murmurou ela. Claro, mas eu também quero que você estude, disse ele, não querendo uma rainha despreparada para suas funções. Eu não gosto das aulas, ela disse com um tom teimoso. Que tal isso? Ainda dá tempo antes que os mortos cheguem. Você vai estudar comigo 2 horas por dia, junto com meus filhos. Eu mesmo te ensino, disse Jon, colocando Val entre as crianças. Ele não ia perder tempo governando o reino. Você quer que eu aprenda com as crianças? Ela fez uma cara estranha. Não vai ser tão ruim. Vamos começar com o básico. Eu poderia até te ensinar a lutar melhor, já que você já demonstrou interesse em esgrima e em aprender mais. Posso reservar um tempinho antes de dormir, e podemos treinar na torre do castelo. Jon disse, e isso despertou o interesse da loira. Tudo bem. Vou pensar sobre isso, ela murmurou, não querendo admitir. Jon apenas sorriu antes de voltar seu olhar para a porta ao lado dele, e até Val olhou curiosamente. No momento seguinte, a porta começou a se abrir e uma pequena cabeça começou a espiar para dentro. Era uma garotinha com cabelo platinado. Você me encontrou. Vem aqui, disse Jon, vendo Lyanna correndo em sua direção mais uma vez. Ela estava se apegando muito a ele, correndo por todos os lados à sua procura. Ela entrou e fechou a porta com as 2 mãos, depois caminhou até Jon, que estava sentado ao lado de Val. Jon a pegou no colo e a colocou em sua coxa, enquanto ela olhava para Val com certa curiosidade e até timidez, por não conhecê-la muito bem. Val olhou para ela, observando a filha mais velha de Jon. Ela se parecia com ele, mas suas feições não combinavam exatamente com as de Jon ou de sua própria mãe, parecendo mais com outra de suas esposas de cabelos platinados e olhos violeta. Papai, Lyanna murmurou sem tirar os olhos de Val, antes de olhar para o pai e apontar para a loira. Ela não é aquela loira que está sempre sozinha em algum canto do castelo? Jon não disse nada, apenas olhou para Val, que franziu a testa. Afinal, Jon lhe dissera que seus filhos realmente haviam perguntado aquilo, e ela negara, dizendo que era mentira. Mas agora Lyanna dissera exatamente isso. Lyanna só a vira de longe. Val às vezes se sentava à mesa de jantar, mas Lyanna estava tão ocupada com os irmãos que mal a notava, apenas a vislumbrando nos cantos do castelo, sempre se comportando de forma diferente dos outros. Ela é, mas está aprendendo a ser mais gentil agora. Esta é a Val. Por que você não a cumprimenta? Jon instruiu gentilmente e Lyanna assentiu. Olá, Val. Meu nome é Lyanna Artk e sou a 2ª princesa do reino. Você é amiga do papai? Você é muito bonita. Ela falou de um jeito adoravelmente formal, tentando se comportar adequadamente enquanto Jon lhe dava um sorriso carinhoso. Até a Val não conseguiu conter o sorriso para a menina de quase 4 dias de nome. Eu, disse ela. E obrigada, você também é muito bonita. Obrigada. Lyanna respondeu, sorrindo brilhantemente para ela, seus dentes de leite ainda nascendo. Jon ficou com Lyanna por um tempo, e Val acabou respondendo a algumas das muitas perguntas que a garota começou a lhe fazer, cheia de curiosidade. Jon parou de observá-los quando a porta se abriu novamente. Brandon! Lyanna gritou quando viu seu irmão se aproximando com alguma dificuldade, ainda incapaz de correr. Papai! Ele caminhou até Jon, parecendo preocupado, e Jon lhe lançou um olhar curioso. Algo errado, filho? Ele perguntou, ainda segurando Lyanna. Perguntei uma coisa para a mamãe, mas ela riu e me disse para perguntar para você. Ele murmurou, preocupado. O que você pediu para Ygritte te mandar para cá? Jon estreitou os olhos. Estou ouvindo coisas, ele disse, como se estivesse doente. Coisas. Jon ergueu uma sobrancelha enquanto Lyanna e Val permaneciam em silêncio. O que poderia ser que nem sua mãe, nem os guardas reais e os servos sempre com ele haviam explicado. E agora ele tinha que vir até ali. Sim, acabei de perceber. Tem uma voz na minha cabeça. Eu a ouço dizendo coisas. Ele olhou para o pai, torcendo para que ele não dissesse que Brandon estava doente. Ah, isso. Jon sorriu, quase querendo rir. O garoto acabará de perceber que a voz era seus próprios pensamentos. Ygritte deve ter mal conseguido conter o riso e achou a pergunta tão inesperada que o mandou até Jon com ela. Isso se chama pensamentos, disse Jon. Pensamentos? Ele parecia curioso e um pouco confuso. Todo mundo tem isso, irmão, murmurou Lyanna. Você também ouviu a voz? Ele perguntou imediatamente à irmã, com os olhos arregalados, e Jon não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Claro, é engraçado, papai? Lyanna olhou para ele surpresa, enquanto observava Jon rir. Até Val começou a rir ao lado delas, olhando para as 2 crianças com emoção. Um sentimento de maternidade a invadiu mais do que nunca. Jon continuou conversando com seus 2 filhos, até que finalmente colocou Brandon no colo de Val para que ela pudesse se acostumar com o menino. Afinal, ela estava esperando um sobrinho, e Jon queria que eles tivessem algum tipo de vínculo. Apesar da distância inicial, Brandon foi mantido em segurança em seus braços um momento depois, enquanto Lyanna e Brandon discutiam sobre algo próximo.
No dia seguinte, Jon partiu para o Senado. Era hora de finalizar tudo e fechar o reino de vez, dando ordens para que se preparassem para a guerra. Capítulo 272 A jornada e os títulos do Ártico. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Chegou o momento. A voz de Jon ecoou no salão principal do Senado, enquanto os ministros e o rei tomavam as decisões mais importantes para o reino. Todos estavam presentes na reunião, depois que Jon deu a ordem a Brynden no dia anterior para que todos comparecessem. À cabeceira da mesa, não havia ninguém menos que ocupando o lugar mais importante ali. Jon Artic, um humano, rei fundador do Ártico, escolhido pelos antigos deuses para liderar a humanidade contra o mal e salvar o povo fiel aos antigos deuses do norte. Aquele que tem a palavra final sobre tudo o que acontece no reino, aquele que todos respeitam e admiram, sem precisar fazê-los dobrar os joelhos diante do rei. Seus títulos em vida são: o pequeno Jon, o garotinho de 8 dias de nome que virou o reino do norte de cabeça para baixo há mais de 10 anos, possuindo inúmeros feitos inacreditáveis para um garoto da sua idade, abençoado pelos deuses antigos. Jon recebeu poderes que ninguém mais possuía, como erguer qualquer árvore, flor e planta do chão em um instante e fazê-la florescer com frutas e folhas. Poderes de troca de pele nunca antes vistos, poder de cura e elementos menores, além do conhecimento que recebeu em várias áreas. Atualmente, ele pode até criar uma floresta no deserto de Dorne. O químico. Ainda no norte, ele desenvolveu coisas que deveriam ser impossíveis usando o conhecimento dos deuses antigos, sendo capaz de criar poções para aprimoramento físico e até mesmo criar um novo tipo de fogo selvagem que ajudou Lord Stark na luta contra os escravistas do norte. E ele tinha apenas 9 dias de nome de idade. O desafiante gigante. O garoto que entrou na muralha e desafiou um gigante, quase morrendo por isso após abusar de poções que ele mesmo havia criado para aumentar sua força. A de uma criança humana para lutar contra um gigante. Ele perdeu no final, mas ao mesmo tempo ganhou o respeito dos gigantes, e os primeiros gigantes se aliaram a ele depois disso. Líder da tribo do Ártico. Sua tribo começou a ganhar força depois de começar a derrotar outras tribos com armas nunca vistas antes além da muralha, aumentando seus números e se tornando cada vez mais conhecida, enquanto buscavam a terra prometida com um menino de 9 dias de nome tendo visões dos deuses antigos. Fundador do Ártico. Fundador do reino criado em uma terra árida com apenas um grande represeiro em seu centro, onde começaram a construir o reino que se tornaria conhecido por ser rico e temido no mundo todo no futuro. Amigo dos anões e mais tarde seu rei. Após encontrar os anões escondidos por dezenas de milhares de anos dentro das montanhas, uma raça ainda mais antiga que os Filhos da Floresta, Jon veio com uma proposta após ser recebido e fazer um pacto com uma profecia feita pelos próprios anões. Thor, um anão com milhares de seguidores, aceitou um acordo com Jon e seu grupo foram para o Ártico, impulsionando a construção da cidade. Pai dos dragões. Aquele que chocou um ovo de dragão desde a era da prosperidade dos dragões. Rei além da muralha. Após retornar ao sul da muralha, 2 ou 3 anos após desaparecer nas terras selvagens do norte, ele se tornou o rei de seu povo, surpreendendo a todos com essa afirmação, enquanto muitos eram céticos a respeito. Rei dos gigantes. Após retornar ao norte da muralha com a coroa de inverno, ele cumpriu a antiga promessa de Brandon, o construtor, conseguindo trazer os grandes clãs de gigantes para o Ártico, impulsionando ainda mais sua construção com os gigantes e mamutes sendo capazes de carregar cargas que ninguém mais poderia, com a ajuda dos mamutes que também foram para o Ártico. Rei dos Filhos da Floresta e salvador de sua extinção. Aquele que conseguiu impedir a extinção das criaturas míticas e sagradas de seus deuses, enquanto eles o reconheciam pela primeira vez. Um rei humano que estavam dispostos a seguir. Aquele que pode ver e aprender com o passado. Jon, com a ajuda de Brynden como um vidente verde, pode acessar quase todo o conhecimento de milhares de anos da história deste mundo. Até mesmo o conhecimento perdido foi restaurado no Ártico. O professor, como muitos passaram a chamá-lo depois que seu reinado começou no Ártico. Afinal, Jon adquiriu vasto conhecimento com Brynden através da visão verde, além do que ele já havia recebido dos antigos deuses ao ganhar seus poderes. O Rei Varg. Como um de seus muitos títulos, isso veio de sua habilidade sobre-humana de controlar animais, sendo capaz de comandar milhares de uma vez, enquanto mantinha laços com inúmeras criaturas. Ele também podia ver através de outros olhos sem perder a consciência e acessar memórias de animais, desde que estivessem ao seu alcance. O Cavaleiro de Dragão. Depois de mais de 150 anos sem um Cavaleiro de Dragão, Jon Artic foi o primeiro a montar um desde a Dança dos Dragões, criando seu próprio dragão e voando com ele pela primeira vez quando ele já estava totalmente crescido. Senhor das Profundezas. O primeiro homem a domar um kraken no mar, enquanto os registros da criatura mítica acompanhando a frota do Ártico eram recebidos com ceticismo. Dizem que ele consegue controlar a fera, e ninguém ousa se opor a ele no mar. O Rei do Ártico. Finalmente conhecido além de seus domínios, Jon deixou de ser rei além da muralha para se tornar Rei do Ártico, o reino oficial. Mesmo sem o reconhecimento da coroa de Westeros na época, ele decidiu negociar com Westeros em busca dos recursos que faltavam no Ártico. Flagelo de Vila Velha. Após seus negócios com os Tyrells, Jon trouxe destruição e morte à cidadela, saqueando-a mais tarde. O Monarca dos Mares. Depois de destruir 2 frotas enormes, a maior dos 7 reinos, incluindo a frota Red Vine e a frota real, ele foi considerado invencível no mar.
graças à sua tecnologia de fogo selvagem. O portador das chaves do Banco de Ferro. Após empreendimentos comerciais fracassados que terminaram em batalhas, mortes e saques com os 7 reinos, Jon voltou sua atenção para Essos, avançando com uma frota ainda maior para Braavos, onde negociou com o Banco de Ferro. Com um grande investimento e negociações, ele se tornou o 13º porta-chaves do Banco de Ferro, uma das vozes que tomaria as decisões mais importantes sobre dinheiro e quem deveria receber empréstimos. Azor Ahai, ou o último herói. Graças a uma visão do maior templo do Deus Vermelho em Volantis, um sacerdote de alto escalão teve uma visão que lhe custou a visão. Ele declarou que Azor Ahai, o campeão do Deus Vermelho, viria a Volantis, e era Jon Artic. Jon recebeu total apoio e devoção da Fé Vermelha, sem nem mesmo saber. Ao chegar à cidade, foi aclamado como Salvador do mundo, aquele que liderará a humanidade contra o seu fim. Seguindo a visão anterior, acreditava-se que ele seria aquele que uniria todos os povos do mundo sob seus estandartes, não como um conquistador, mas como aquele que os guiaria à vitória contra o fim do mundo. Os desertos Dothraki congelaram, mas, ao mesmo tempo, o mundo inteiro permaneceria unido contra o Rei da Noite, o explorador de Valíria. Após deixar Volantis, Jon entrou em Valíria, arriscando uma exploração que se revelou surpreendente. Ninguém jamais havia tido tanto sucesso quanto ele, retornando com ouro, aço valiriano e inúmeros tesouros. Os habitantes de Ith afirmavam que os Árticos possuíam uma forja inteira feita de aço valiriano, que valia mais do que vários castelos de Westeros. Talvez nada no mundo pudesse ser mais valioso. O quebrador de Escamide e purificador da febre verde. Após deixar Valíria e parar em Sotorius devido à doença de seus guardas reais contraírem Escamide em uma luta contra os infectados, ele estudou uma maneira de salvar seus homens sem amputar membros. Ele também encontrou outra doença, a febre verde, e a estudou com interesse, conseguindo curar ambas. Maior guerreiro do mundo. Depois de provar suas habilidades contra os maiores guerreiros de Westeros e do lado ocidental de Essos, Jon acabou desafiando todos os melhores guerreiros de Ith. Não havia dúvidas de que Jon Artic era considerado o maior guerreiro vivo, empunhando muitas espadas diferentes, todas feitas de aço valiriano, e alternando facilmente entre estilos de combate. Ele derrotou Oberyn Martell, Sor Garland Tyrell, Sor Boros Blon, Sor Jaime Lannister, Gregor Clegane, Sor Barristan Selmy, Rei Robert Baratheon, Cyril Forel, o samurai Kinemon, o Shogun Oden Kozuki, o samurai Jin Sakai, Lord Shimura e Khotun Khan. Mais tarde, ele também derrotou Khal Moro e Khal Drogo sem dificuldade, e foi o único a matar caminhantes brancos. Okushino Makami, o grande protetor da divindade lobo. Com seu lobo gigante que lembrava uma criatura mítica, o povo de Ith o via como seu salvador. Testemunhando seu país em ruínas, eles reverenciavam o rei do Ártico que escolheu salvar a terra. Sua lenda cresceu ainda mais, visto como a reencarnação da criatura destinada a proteger Ith em seu folclore. O Lobo Branco. Além do nome mítico, ele também foi chamado assim em outras partes do mundo, ao ver o fantasma, uma criatura de 3 metros de altura e 6 metros de comprimento, que o segue e protege por onde quer que vá. Mestre do extinto estilo do dragão branco da Montanha Nevada. Este estilo ficou perdido por mais de 2000 anos, mas Jon conseguiu recriá-lo através da visão verde. Seu criador foi Xiao Ryu, o dragão branco, um samurai que lutou para proteger uma vila quando todos os outros samurais fugiram, envergonhando seus nomes. Ele ficou para trás para defender a todos e manter sua honra. Sozinho, ele enfrentou 1000 bandidos prontos para saquear. Xiao Ryu se manteve firme, espada erguida antes do início da batalha. Uma luta brutal de 4 horas se seguiu, com todos assistindo a ele lutar sozinho contra 1000 homens. Ele emergiu vitorioso, mas gravemente ferido, morrendo em decorrência dos ferimentos. Como o último mestre do estilo, ninguém jamais o aprendeu com ele, e ninguém imaginou que pudesse ser revivido. Amigo dos samurais. Desde que entrou em Ith, Jon formou uma amizade com Kinemon, Shogun Oden, Lord Shimura e outros samurais considerando seus amigos. Herói lendário de Ith. Aquele que começou a mudar o rumo da guerra de Ith em seu estado mais terrível. Mais tarde, ele conseguiu expulsar todos os invasores de Ith. O general invencível. Graças às suas estratégias, Jon mudou o curso da guerra, salvando Lord Shimura e o príncipe das mãos do Império em Games. Amiga e aliada de Ith. Após a guerra, uma aliança matrimonial foi estabelecida para criar uma ponte entre Artic e Ith. A mão da princesa Iori foi dada a Jon Artic, que a levou para seu reino e mais tarde se casou com ela. A nova rainha de Artic estava esperando um filho de Jon Artic, unindo o sangue de ambas as famílias reais por meio dessa criança. O maior navegador do mundo. Com todas as viagens que Jon e sua frota fizeram em busca de novos parceiros, ele passou a ser considerado assim, apesar de não ser o único a bordo dos navios, e embora seus homens mais tarde explorassem mais áreas, todos ainda o viam dessa forma, o maior comerciante do mundo. O mesmo se aplicava a este título, devido à forma como ele negociava seus contratos com homens poderosos ao redor do mundo. Ele nunca decepcionou ninguém, e seus produtos eram únicos, sem ninguém capaz de replicar seu comércio no gelo. O quebra-correntes.
Depois de deixar It, todos ficaram chocados ao saber que John Arctic havia atacado a Baía dos Escravos, lançando ataques simultâneos contra Astapor e Unkai e Meeren antes que eles pudessem reagir. Ele assumiu o controle das principais famílias, executou-as, confiscou suas fortunas e agora, a Baía dos Escravos é praticamente uma extensão do Arctic daquele lado do mundo, o homem mais poderoso do mundo. Com o número de vitórias em batalha, a incrível variedade de inimigos que enfrentou e a riqueza e o conhecimento que todos que conheceram o Rei do Ártico testemunharam, ele se tornou a pessoa mais poderosa do mundo, e ninguém queria enfrentar os Árticos como inimigos. Destruidor de caos. Após ser desafiado, John Arctic entrou no Mar Dothraki e derrotou os maiores Calazars, matando seus líderes em um combate mano a mano, todos caindo diante da espada de aço valeriano que ele supostamente empunhava. Matador de caminhantes brancos. Ninguém mais no mundo além de John Arctic enfrentou e derrotou um caminhante branco. Ele era um dos poucos que podia se gabar de tal feito. Talvez um gigante com uma espada de aço valeriano de 3 metros pudesse matar um também? Mas John era o único que conseguia enfrentar um em combate individual com uma clara vantagem. Ao longo de sua juventude, John já havia acumulado um total de 43 títulos conhecidos dentro e fora do Ártico, conforme as pessoas falavam de seus feitos. No entanto, havia coisas que ele escondia tão bem que nunca foi chamado por elas. John nunca gostou de títulos, especialmente aqueles tão longos. Duvidava que alguém pudesse rivalizar com ele, mas, felizmente para todos, Rei do Ártico era mais do que suficiente. Caso contrário, os mestres cerimoniais teriam muita dificuldade em anunciar qualquer coisa. Este é John Arctic, também conhecido como o Pequeno John, o abençoado pelos deuses antigos, o químico, o desafiante gigante, o líder da tribo do Ártico, o fundador do Ártico, o amigo e rei dos anões, o pai dos dragões, o rei além da muralha, o rei dos gigantes, o rei dos filhos da floresta e salvador de sua extinção. Aquele que pode ver e aprender com o passado, o professor, o rei Varg, o cavaleiro de dragão, o senhor das profundezas, o rei do Ártico, o flagelo de Vila Velha, o monarca dos mares, o portador das chaves do Banco de Ferro, Azor Ahai ou o último herói, aquele que liderará a humanidade contra o seu fim, o explorador de Valíria, o quebrador de escamas de cinza, o purificador da febre verde, o maior guerreiro do mundo, o Okushino Makami, grande protetor da divindade lobo, o lobo branco, o mestre do extinto estilo dragão branco da Montanha Nevada, o amigo dos samurais, o herói lendário de It, o general invencível, o amigo e aliado de It, o maior navegador do mundo, o maior comerciante do mundo, o quebrador de correntes, o homem mais poderoso do mundo, o destruidor de caos, o matador de caminhantes brancos e, finalmente, o rei do reino mais poderoso do mundo. Certamente cansaria a língua até mesmo daqueles acostumados a falar. De qualquer forma, o olhar do rei do Ártico se voltou para todos os presentes depois de dizer suas palavras anteriores. Todos os seus ministros eram ninguém menos que Duken, um humano, comandante do exército ártico e responsável pela segurança e treinamento militar do reino. Brinden, um humano responsável por relatórios de inteligência e informações. Thor, um anão responsável pela produção e manufatura, notadamente a construção do muro, navios, vidro e novas estruturas na cidade. Serafine, uma filha da floresta, ministra da magia e dos assuntos arcanos, incluindo os bosques sagrados e servindo como uma ponte entre a religião dos deuses antigos e o reino. Kiera, uma humana, ministra da justiça e da lei, responsável pela aplicação da lei e patrulhas na cidade. Gavron, um humano, ministro das finanças e do tesouro. Ele havia deixado a frota após a negociação com Braavos e retornado ao Ártico, mas desde então gerenciava as relações do Ártico com a cidade de Braavos. Aram, um gigante, ministro da agricultura e recursos naturais. Aemon, um humano, responsável pela academia e pela integração dos educadores. Julie, um humano responsável por todas as rotas comerciais marítimas e seu monitoramento. Darius, um humano responsável pela diplomacia do reino com outras nações. E finalmente, o último membro a se sentar à mesa mais importante do reino foi Mance, o ministro que John havia nomeado para ser responsável pelo próprio povo. Ele transferiu a tarefa de organizar a cidade, antes responsabilidade de Brinden ou Aemon, para Mance. Mance também era responsável por repassar quaisquer questões da cidade para outros ministros como Thor, responsável pela construção, ou Kiera, responsável pelas leis. De qualquer forma, Mance ainda estava um tanto surpreso desde sua chegada ao Ártico. Enquanto participava da reunião, ficou claro que os outros presentes eram muito mais inteligentes do que ele, capazes de pensar rapidamente e discutir qualquer assunto. Obviamente ele havia começado a receber um grande número de professores para educá-lo e ensinar-lhe tudo o que precisava para consolidar sua posição no conselho. John havia sido claro, se não pudesse realmente desenvolver a competência necessária para ajudar a decidir responsavelmente o futuro do reino naquela mesa, deveria renunciar. Mance concordou com isso e certamente não queria perder seu lugar naquela mesa? Poder participar das decisões e cuidar dos interesses dos novos habitantes do Ártico da melhor maneira possível. Esse foi o acordo que ele fez com John para garantir a confiança do povo livre em viver ali, juntamente com o casamento arranjado entre Val e John, que ainda estavam nos estágios iniciais de se conhecer. Mance sabia que aquela era uma decisão irrevogável que John tomara. Ele ainda não compreendia completamente o comércio ou as relações diplomáticas que o Ártico mantinha com o mundo abaixo da muralha, mas John estava prestes a mudar isso.
A decisão que Jon estava tomando agora mudaria tudo. Está na hora. Vamos fechar o reino completamente. Jon Martijk disse essas palavras, e todos ali entenderam o peso que elas carregavam. Daquele momento em diante, o reino cortaria todo contato com o mundo exterior. Não haveria mais comércio, nem comunicação, o Ártico se isolaria enquanto travaria uma guerra que ninguém além deles poderia imaginar. Uma guerra que se tornaria a última linha de defesa contra a destruição do mundo. O Sul não teria ideia do quanto devia sua sobrevivência à luta que o Ártico foi fundado para travar. A mesma guerra pela qual Jon recebeu seus poderes e começou tudo. Capítulo 273. O Ártico se isola e se prepara para a guerra. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Rapidamente a discussão mudou para como isolar a Ártica naquele momento e executar detalhadamente todos os exercícios da Ártica relacionados à guerra contra os mortos. Não demorou muito para que as palavras de Jon fizessem homens correrem por todo o Senado com ordens de ministros para as diversas áreas do reino. Mas principalmente a área de comunicação no Senado estava repleta de vários homens que trabalhavam na administração, começando a escrever pergaminhos sobre a situação do reino para aqueles de fora. As cartas eram cópias com a mesma mensagem, afirmando que, a partir deste momento, a Ártica não comercializará mais nenhum de seus produtos com ninguém de fora do norte da muralha, pois estamos oficialmente fechando o reino devido a uma guerra que estamos travando aqui no norte. Sem dar muitos detalhes, garanto que é melhor assim. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas até lá não forneceremos mais nenhum dos nossos clientes, já que nenhum navio Artican sairá do reino. Pedimos a compreensão de todos. Enquanto estivermos em guerra, também cortaremos toda a comunicação, pois não será possível. Ninguém deve vir para o norte, aqui não é mais seguro. Caso contrário, não seremos responsáveis pelo que acontecer com quem tentar se aventurar nestas terras em tempos tão sombrios. Agora, vamos nos concentrar e colocar todos os nossos esforços, forças e recursos para travar uma guerra com todas as nossas forças contra esse inimigo. Para a Ártica não há inimigos, e é por isso que permaneceremos focados até exterminá-los, até o último. Com isso, a carta terminou. Centenas deles, até se tornarem milhares, começaram a ser reproduzidos. Enquanto eram perfeitamente embalados e passados para o sistema de comunicação em outro prédio da cidade, onde havia milhares de corvos, corujas e pombos treinados para a comunicação, com Vargs cuidando dos pássaros. Por meio desses pássaros, as cartas viajariam pelo mundo inteiro, informando sobre o súbito corte de navios da Ártica. Enquanto os últimos ainda chegavam à Ártica, nenhum deles partiria novamente. Era uma mensagem muito repetida. Embora rumores já tivessem começado a circular entre os navios do Ártico que chegavam aos portos nas últimas luas enquanto transportavam mercadorias, dizendo que seu reino logo estaria em guerra. Alguns que ouviram isso disseram que os articenses falavam em se opor diretamente aos mortos, o que acharam absurdo. Acharam que era algum tipo de piada ou uma ilusão coletiva dos nórdicos. De qualquer forma, a notícia do fechamento do reino, juntamente com todos os ministros, já que toda a autorização deles era necessária para algo tão radical, como forma de evitar a entrega do poder a uma única pessoa, deixou o Senado e começou a se espalhar por todo o reino. As pessoas ficaram, no mínimo, um tanto chocadas ao saber que a guerra começaria oficialmente e que o reino estaria fechado a partir daquele momento, com todos se preparando. A população estava dividida sobre o que pensar a respeito. Alguns engoliram em seco, cientes dos horrores além das muralhas da Ártica e sabendo que logo os enfrentariam, enquanto outros estavam confiantes e prontos para pegar seu arco, machado, espada ou martelo e marchar contra o inimigo. Assim, o reino entrou em formações únicas, com grupos inteiros de soldados marchando pela cidade. Gigantes, anões e humanos rapidamente tomaram as ruas, movendo-se por várias posições do reino, adicionando uma atmosfera de tensão ainda mais intensa por toda parte. Enquanto a população civil observava seus guerreiros árticos com muitos pensamentos, enquanto eles avançavam, marchando em um ritmo unificado. Todos usavam armaduras árticas, enquanto mais homens se moviam em direção aos depósitos, começando a coletar suas armaduras também. Enquanto Duquin supervisionava a produção do armazém militar na Ártica junto com seus assistentes e homens de confiança. Mance, como novo ministro civil, estava diretamente entre o povo, fazendo anúncios na cidade assim que deixou o Senado. Apesar de seu cargo ser recente e isso parecer estranho, ele ainda desempenhava bem suas funções, coletando informações de pontos-chave e anunciando que uma reunião seria realizada na praça principal da cidade. Ele informou que o rei, juntamente com os ministros, faria um discurso oficial sobre os decretos que a Ártica estava promulgando naquele momento e como eles estavam se preparando para a guerra. Que era, como ministra da Justiça, transitou por todos os tribunais, acelerando o andamento dos casos e, ao mesmo tempo, buscando manter a justiça por meio de processos judiciais. As expulsões do reino seriam abolidas, com a prisão sendo imposta para aqueles que cometessem tais crimes, chegando até mesmo à execução se o crime fosse realmente grave, já que Jon não via mais sentido em mandar pessoas para fora, causando-lhes uma morte horrível nas mãos de caminhantes brancos. Thor foi rapidamente para o setor de forja, fazendo todos os ferreiros anões trabalharem incansavelmente, fundindo metal velho e armas de aço valeriano, usando muitos dos lingotes restantes que Jon lhe dera, com todas as forjas queimando mais do que nunca. Aemon foi à universidade, onde realizou uma reunião com todos os alunos.
Eles não teriam mais apenas aulas teóricas e práticas, mas também começariam a receber treinamento militar com lâminas, pois, por ordem do rei, todo o reino estaria se armando e passando por um breve treinamento. Crianças e adolescentes na universidade não falavam nem fofocavam sobre outra coisa, causando preocupação, medo e até mesmo entusiasmo em alguns. Se as muralhas não conseguem impedir a passagem do inimigo, Jon disse, todos devem ter uma chance de se defender. Soldados, sob as ordens de Duquin, começariam a ocupar metade do tempo dos alunos para treinar com armas de todos os tamanhos na universidade nos próximos dias. Arango o gigante foi falar com todos os fazendeiros do reino para que enchessem ainda mais suas fazendas e mantivessem o reino abastecido com alimentos por anos. Caixas mágicas seriam criadas para conservar os alimentos, energizadas pela grande árvore para que não estragassem por muito tempo. O rei sabia muito bem como usar seus poderes para isso, mas agora estava um pouco ocupado e precisava usar sua força em outro lugar por enquanto. Os ministros da moeda, relações exteriores e comércio continuaram ajudando com a documentação burocrática. A Ártica estava, naquele momento, fora de suas funções normais, pois não era hora para diplomacia, moeda ou comércio, com o reino fechado e em guerra pela sobrevivência da humanidade. Serafine se encontrou com Folha, enquanto os filhos da floresta começaram a rezar, pedindo força aos deuses ancestrais no bosque sagrado. Ao mesmo tempo, o povo do reino também se reuniu rapidamente ao redor do bosque sagrado, em silêncio, olhando para a enorme árvore no centro do reino e pedindo força aos deuses ancestrais. Jon estava no terraço do Senado. Brinden também estava lá de pé, esperando a conversa com o rei terminar enquanto ambos observavam o reino. A estrutura no topo do Senado servia como plataforma de pouso onde Eragon, mesmo a 100 metros de altura, podia pousar. Jon e os engenheiros anões a desenvolveram para que ele pudesse usar o dragão real para sair ou voar do local, assim como as plataformas localizadas em pontos-chave da cidade sempre que necessário. Era um meio de transporte rápido. Examinando a cidade com os olhos, Jon e Brinden ficaram lado a lado observando a extensão infinita de casas. Podiam ouvir as ruas, cheias de movimento. Como pode ver, o reino está mais agitado do que nunca, não acha? Comentou Jon em tom neutro. Brinden assentiu. Sabe, eu nunca imaginei que depois de perder a visão do futuro aqui há mais de 20 anos, eu veria ou sequer imaginaria que um reino como este se desenvolveria, e que seria a chave para lutar contra os mortos, disse ele. Chegou a hora de Ártica mostrar seu propósito. Esta terra será um paraíso dentro do inferno, enquanto o mal tenta romper nossas muralhas. Protegeremos o povo leal aos nossos deuses, assim como eles próprios pediram. É por isso que os deuses antigos interferiram em nosso mundo, e é também por isso que tantos outros estão fazendo o mesmo, disse Jon. O Deus Vermelho também se interessou por ele, desejando também a extinção da criatura que buscava destruir o mundo. Ao mesmo tempo, para Jon, os 7 haviam se tornado falsos deuses. Nenhum deles se manifestou depois de tudo que ele fizera no sul. No fim, não passavam de uma farsa dos ândalos. Nós vamos vencer, disse Brinden confiante. Jon apenas assentiu, movendo a cabeça. Deixarei você cuidar da região externa da Ártica. Vou verificar as coisas no sul do reino, disse Jon, enquanto começava a se afastar. Brinden assentiu. Muito bem, meu rei. Vá em frente, disse ele, enquanto Jon caminhava em direção a Eragon. Ele montou no dragão e em um instante disparou para o céu, rumo ao sul do reino, dentro das muralhas. Enquanto isso, Brinden desceu os degraus do Senado, pegou uma carroça e foi até o bosque sagrado, onde encontrou muitas pessoas rezando. Ao entrar no local, encontrou também os filhos da floresta, todos profundamente concentrados. Folha se aproximou dele. Então você vai voltar para aquelas raízes onde viveu por tanto tempo, murmurou ela, enquanto Brinden assentia levemente. Parece que fiquei longe delas por tempo demais. Mas sim, Folha, servirei à humanidade mais uma vez através daquele lugar, afirmou. Com isso ele passou pela criança da floresta, avançando em direção ao centro do grande represeiro. Entrou por uma grande abertura no centro da árvore, encontrando o lugar onde costumava ficar, entre as raízes da região. Agora tinha o poder de deixar aquele lugar, mas ao mesmo tempo, enfraquecia à medida que se afastava da árvore sagrada que o fortalecia. Agora, a árvore sagrada estava mais poderosa do que nunca, capaz de lhe dar uma força ainda maior do que jamais sentirá. Brinden moveu-se para o local familiar, adentrando as raízes. Seu corpo começou a se mover, lentamente ficando preso ali novamente, enquanto sentia a energia sagrada da árvore começar a fluir por seu corpo. Vamos começar, ele murmurou, enquanto seus olhos rapidamente ficaram brancos. Leaf, observando a distância, sabia. Ele seria os olhos da Ártica nesta guerra. Esse era o seu papel. No momento seguinte, vários pássaros e corpos espalhados pelo reino começaram a desviar o olhar, transmitindo todas as informações a Brinden. Conectado a muitos pássaros de Ártica, ele começou a controlá-los, com mais de 1001 pares de olhos sob seu comando. Acho que vamos encontrá-los primeiro, ele murmurou, enquanto os pássaros alçavam voo, transformando-se em uma nuvem cinza acima da cidade. Com todos observando surpresos o enxame de pássaros voando acima de suas cabeças. Então eles partiram em direção ao norte. Ao mesmo tempo, Jon voava para o sul da Ártica, enquanto avistava vários dragões alinhados no topo da montanha em construção. Seus olhos se moveram para baixo, em direção à base das montanhas. Havia cerca de 10 construções enormes, a maioria ainda em andamento.
Eram todas forjas como a Forja do Rei, e Jon pretendia usar os dragões, juntamente com as forjas de aço valeriano, para produzir mais aço valeriano. Estas estavam sendo construídas especificamente para serem usadas pelos dragões da Montanha do Dragão. 2 delas já estavam completas, com forjas de aço valeriano feitas pelos anões, e os ferreiros já trabalhavam nas outras 3 naquele lugar infestado de dragões, onde essas criaturas eram detestadas pela natureza. Jon parou em uma das forjas ainda em construção, enquanto os anões saíram um pouco surpresos, resmungando entre si ao ver um dragão pousando ali, algo que acontecia de tempos em tempos, já que eles estavam dentro do território dos dragões, o que causava confusão frequente entre dragões e anões. Mas ao verem o dragão do rei, eles rapidamente silenciaram suas reclamações, tomando cuidado para não ofender. Jon desmontou de Eragon seu dragão, e falou com eles, explicando a situação e também solicitando um prazo, já que todos precisavam trabalhar ainda mais arduamente naquele estágio inicial. Não havia ferreiros suficientes para todas as forjas ali, mas muitos deles estariam prontos em breve, apesar dos dragões ainda serem muito jovens. Atraídos pela presença de Jon, os dragões começaram a descer rapidamente, agora capazes de voar, pousando perto dele, enquanto os anões ficavam bastante desconfortáveis com a situação. No final, Jon teve que se afastar, retornando a Eragon e avançando em direção aos dragões, que o seguiram o tempo todo. Os dragões estavam agora do tamanho de pequenas casas. Certamente seus filhos logo saberiam montá-los, pois haviam crescido muito mais rápido que os de Daenerys e Rhaenys. Algumas plataformas de pouso já estavam prontas, e Jon pousou na mais alta. Jon geralmente tinha que tirar os dragões da montanha para que os anões pudessem trabalhar. Ele esperava que ao fim da guerra contra os mortos, aquele lugar finalmente estivesse pronto. Os dragões começaram a circular no ar ao redor dele e a pousar, aproximando-se de Jon, mais de 20 deles. Felizmente o lugar era grande o suficiente para acomodar todos. O fato de Jon estar ligado a todos eles lhe dava um certo nível de controle sobre eles. Ele podia comandar tudo nos céus, até que um dia seus filhos, como Loki, filho de Serena Lyanna, filha de Ygritte, e Jael Aerys, filho de Rhaenys, pudessem aprender a dominar seus próprios dragões, mais de um. Brandon, filho de Ygritte, e seus irmãos e irmãs também teriam essa chance mais tarde. Bem, vamos testar algumas coisas com vocês, está bem? Disse Jon para uma fileira de dragões, olhando para eles. Ele pediu que lançassem chamas para cima por um determinado período de tempo. Ele ficou lá por um tempo, até decidir ir embora. Já estava preparando tudo para que os dragões pudessem começar a produzir aço valeriano. Eles ainda não eram grandes o suficiente, mas, devido ao seu número, poderiam ajudar na produção depois de testar o alcance de suas chamas. Jon montou em Eragon e disparou em direção ao centro oficial da Ártica, voando mais uma vez em direção à cidade, planando acima enquanto se dirigia ao castelo. Ao chegar, ele foi rapidamente recebido por algumas de suas esposas e filhos, que comentaram o quanto a cidade estava agitada e como o anúncio do fechamento do Ártica estava afetando a todos. Jon falou brevemente com eles, trocando algumas palavras, e enviou um corvo diretamente ao setor militar. Duquin chegou 20 minutos depois, a toda velocidade, para tratar da questão de encontrar o rei. Meu rei, ele murmurou, curvando a cabeça enquanto Jon assentia. Que bom que você veio. Preciso de você aqui, siga-me, disse Jon, enquanto caminhavam em direção às passagens subterrâneas. Chegaram à entrada de um cofre subterrâneo. Jon o abriu com uma chave, liberando várias fechaduras. Era fortemente protegido, quase como um banco. Duquin se viu diante de montanhas de ouro. Devia haver mais de 10 milhões de moedas ali, além de todos os tipos de itens preciosos e raros coletados durante as viagens de Jon pelo mundo. Tudo estava cuidadosamente guardado. De um lado, ele viu uma pintura parcialmente bem feita que, segundo Jon, era a chave para algo muito valioso que jazia em Valíria. Ao mesmo tempo, havia várias armaduras, todas feitas de aço valeriano, que Jon usará e guardara para si. Uma delas era a armadura que ele usava em todo o mundo, uma armadura de samurai forjada em aço valeriano. Havia também espadas katana feitas do mesmo material. Todo o conjunto fora feito para batalhas em Yti. Até a armadura que ele usava nessas lutas estava presente, muito mais complexa do que qualquer outra, já que era a armadura do rei. Havia outras também, que Duquin nunca vira antes, e ele sabia que Jon as havia criado ele mesmo. Agora estavam guardadas em cofres, sem uso, deixando a dúvida de quando ele as levaria para a batalha. Logo, eles se moveram para uma área repleta de espadas em suportes, enquanto outras estavam agrupadas em um baú ou barril. Eram centenas delas. Metal élfico é um bom metal, mas não é tão eficaz contra os caminhantes brancos. É por isso que quero que você distribua pelo menos 450 espadas de aço valeriano. Quero que elas sejam colocadas nas mãos dos soldados mais capazes do reino, disse Jon. Mas meu rei, se você quer eficiência, não acha que deveríamos separar pelo menos 10 e fazer algumas para os gigantes? Eles serão mais eficazes do que nós, humanos, murmurou Duquin. Não se preocupe com isso. Espadas para os gigantes já estão sendo forjadas. Leve-as para o exército. Todos os guardas já têm lâminas, e cada um deles tem armaduras completas de aço valeriano na Ártica, respondeu Jon. Duquin assentiu. Logo, os guardas reais começaram a entrar no cofre, carregando as espadas e removendo-as do castelo. Duquin seria o responsável por entregá-las aos principais guerreiros da Ártica. Ao mesmo tempo, Jon teve que se despedir de sua família, pois precisava estar em outro lugar naquele mesmo dia.
As ruas da Ártica já estavam repletas de homens armados, pelo menos de 4 a 8 vezes mais do que o patrulhamento normal. Agora todos se preparavam para a guerra, e esses números só aumentariam. Corvos também começaram a partir diretamente do aviário e da área de treinamento para corvos e pombos, à medida que as cartas finalmente eram colocadas em suas rotas, voando para o sul. Ao contrário dos pássaros que Brinden enviará para o norte, estes transportavam cartas para os clientes, parceiros comerciais e cidadãos da Ártica que estavam fora do reino. Houve um pedido para que retornassem imediatamente. Uma vez fechado o canal, nenhum navio entraria novamente na Ártica. John também enviou uma mensagem a Braavos, uma ameaça direta devido ao ataque de um homem sem rosto, o que claramente afetaria sua reputação. Aquele assassino havia sido contratado especificamente para matá-lo, e embora tenha falhado, o objetivo da intimidação já havia sido alcançado. John então seguiu para o bosque sagrado, onde foi recebido pelos filhos da floresta, após passar pelas pessoas que rezavam na praça. Ele simplesmente os cumprimentou enquanto prosseguia em frente, entrando na terra da árvore sagrada. Folha o seguiu quando encontrou Brinden parado, com o olho já aberto, esperando por John. Brinden disse John. Majestade, respondeu ele. Conseguiu realizar tudo o que precisava no sul? Perguntou. Os negócios não estão prontos para a guerra, mas certamente fornecerão o equipamento necessário durante ela, respondeu John com firmeza. Brinden assentiu. Entendo. Bem, de qualquer forma, meus corvos estão voando há horas, mas ainda não chegaram perto do inimigo. Eu sei, disse John com os olhos também voltados para o céu e até mesmo para a tempestade, bem ao norte, enquanto falava com Brinden. Você parece ter uma pergunta. Conheço esse olhar desde que você tinha 9 dias de aniversário, observou Brinden. Sim, assentiu John. Enquanto observava os dragões, pensei em outro, fora da Ártica, disse ele. Você está falando do canibal? Quer usá-lo? Perguntou Brinden imediatamente. Sim, assentiu John. O dragão tem poder suficiente para fazer a diferença devido ao seu tamanho, e também por causa do seu fogo especial. Talvez eu esteja sendo egoísta em incomodar uma criatura que está nas montanhas Cagos há mais de 100 anos e aparentemente não fez mal a ninguém. Mas se ele puder ajudar na guerra, pretendo domesticá-lo, disse John. Entendo. Você acha que Eragon consegue lidar com ele? Aquele dragão tem pelo menos 100 metros de comprimento, e Eragon tem 1/3 do tamanho dele, disse Brinden. Sim, mas o tamanho nem sempre determina o resultado. Eragon tem muito mais poder do que sua aparência sugere, disse John, e todos que ouviam ficaram ligeiramente chocados. Se tivermos que lutar, eu lutarei com ele, e pretendo vencer, afirmou John. Entendo. Mas ainda assim, você quer algo de mim. Quer ver através da visão verde? Perguntou ele. Exatamente. Quero saber ainda mais sobre o dragão antes de enfrentá-lo. Muito bem. Levará dias para meus olhos alcançarem o inimigo, ou até semanas. Então temos bastante tempo, disse ele, enquanto John assentiu, dando um passo à frente e começando a entrar na visão verde. Capítulo 274 Prólogo. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 depois de Cristo. Ah! Um grito de seu companheiro ecoou pelo local, enquanto o homem tentava olhar em todas as direções, tentando identificar de onde vinha. Pássaros batiam as asas ao som do grito humano do moribundo. Os olhos do patrulheiro tremeram enquanto ele agarrava sua espada, suas mãos tremendo durante todo o tempo em que ele a segurou. Eles não deveriam mais patrulhar daquele jeito até que a nave dos patrulheiros presos em Ártica retornasse. Mesmo assim, algo estava errado, movimentos estranhos, e Jeor Mormon havia enviado homens para investigar a situação, um pequeno grupo em busca do que estava acontecendo, tendo visto sinais de possíveis selvagens por perto. Mas o que eles encontraram foram vários corpos espalhados pelo chão, dispostos em algum tipo de ritual estranho, enquanto pessoas com olhos azuis começaram a emergir da neve, arrastando-se e usando punhais e até mordidas para atacar o grupo. Will estava entre eles e assistiu horrorizado ao ataque e massacre de seu grupo. Tomado pelo medo, ele imediatamente correu para qualquer direção dentro daquela floresta. Ele correu mais rápido do que suas pernas permitiam, tentando fugir dali o mais longe possível, enquanto ouvia sons bestiais e homens gritando de dor. Por favor, ele murmurou, tremendo de medo enquanto continuava até que suas pernas finalmente cansaram, forçando-o a parar e descansar. Seu olhar caiu na direção de onde ele tinha vindo, procurando por qualquer criatura que ele tivesse visto matando seus companheiros aparecendo dali, enquanto a floresta estava em completo silêncio. Preciso sair daqui. Ele murmurou, desejando que seu corpo se recuperasse rápido o suficiente antes que ele fosse morto. Ah! Então o grito veio de longe, com todos os pássaros voando das árvores, desorientando-o. Preciso sair daqui. Ele murmurou em desespero, dando mais alguns passos para trás enquanto estava prestes a correr, e quando fez, esbarrou em algo ao olhar para trás. Ah! Sua primeira reação foi gritar enquanto perdia o equilíbrio, caindo com o corpo tremendo de medo. Calma, Will. A pessoa com quem ele havia trombado colocou a mão no peito, fazendo Will ver que era Sr. Weimar Royce, o líder do grupo naquela patrulha. Weimar, temos que sair daqui. Will implorou. Sim, o que eram aquelas coisas? Ele murmurou sem saber ao certo, pois havia conseguido escapar de algumas cortando-as com sua espada, mas seus companheiros não tiveram a mesma sorte. Vamos! Você consegue correr? Não poderemos voltar para Castelo Negro. É melhor darmos uma volta e avisar os outros sobre o que aconteceu, sugeriu Weimar. Sim,
Will apenas murmurou isso enquanto seu coração batia freneticamente por causa da situação. Vamos então. Eles começaram a correr enquanto Weimar não conseguia ver nada na floresta, e tudo parecia ficar mais escuro. Eles correram enquanto a neve rasa do lugar saltava sob seus pés, esmagados enquanto ambos tentavam sair dali e alcançar o outro lado da muralha. Tudo parecia normal, enquanto Will continuava olhando para trás, procurando por qualquer coisa, mas só havia escuridão. O vento batia em seu rosto enquanto a respiração deles ficava cada vez mais irregular, forçando-os a inalar oxigênio, tentando bombear seus corpos para escapar. Eles pareciam prestes a fugir, já que nada os seguia, mas então algo voou em direção a eles, pegando-os de surpresa ao atingir uma árvore ao lado deles sem aviso, perfurando o ar e atingindo o lado de Sr. Weimar Royce. Ele gritou de dor e caiu no chão, fazendo Will parar e correr em sua direção. Ah! Weimar murmurou de dor, sentindo sangue escorrer pela cintura com uma sensação de queimação enquanto o ferimento esfriava devido ao gelo da lâmina. Sr. Weimar, Will tentou levantá-lo, quando o som de um cavalo veio da floresta, fazendo Will olhar para o local imediatamente. Seus olhos tremeram quando alguém a cavalo começou a se aproximar deles, e mais figuras começaram a aparecer de outras direções. Até Weimar pareceu alarmado ao ver 4 criaturas montadas em cavalos, com partes do corpo faltando e ossos expostos, parados ali, olhando para eles com olhos azuis. Caminhantes brancos. Will tremeu ao dizer isso, lembrando-se das velhas histórias usadas para assustar crianças, ou como os articanos diziam quando seu rei se aproximava da muralha. Will tremeu ao olhar para aquelas criaturas de aparência monstruosa, com a pele parecendo pedaços de gelo e os olhos brilhantes, causando uma sensação terrível só de olhar, como se fossem a própria morte. Até Weimar engoliu em seco. Will estava dividido entre correr e deixar seu companheiro para trás, com aquelas criaturas o encarando como animais acuados. Escute, Will. Weimar reuniu coragem enquanto agarrava o próprio braço e tentava se levantar, olhando para as criaturas apesar do medo. Saiam daqui. Vou tentar segurá-los. Vocês precisam avisar a patrulha, exclamou ele, agarrando a espada. Lembrando-se de como eles riram dos articanos que os avisaram que estariam em guerra com monstros como aqueles, e agora eles estavam lá, tão perto da muralha. Will ficou sem palavras, enquanto Weimar o encarava naquele momento. Vão. Saiam daqui agora. Gritou Weimar enquanto Will assentiu e começou a correr. Weimar ficou ali, observado pelas criaturas enquanto uma delas decidia desmontar, segurando uma espada de gelo e se aproximando calmamente do humano, que mantinha sua própria espada erguida, embora ela tremesse de medo. Ao ver a criatura se aproximando, ele gritou e investiu com todas as suas forças contra o monstro. Mas sua espada se estilhaçou quando a criatura o atingiu com sua lâmina de gelo. Ele viu tudo enquanto sua espada se estilhaçava como vidro, pouco antes da criatura cravar a espada em seu corpo, matando-o no momento seguinte. Os caminhantes brancos apenas observaram seu corpo cair no chão, enquanto os olhos dos 4 brilhavam na direção para onde o último homem havia fugido. Will corria com todas as suas forças, olhando para trás o tempo todo. Já haviam se passado 10 minutos de corrida ininterrupta, o corpo cheio de adrenalina, procurando por qualquer inimigo que o seguisse, rezando para sair dali o mais rápido possível. Então aconteceu. Uma lança de gelo atingiu a árvore ao lado dele, quase o atingindo, assustando-o. Ele só correu mais rápido, ouvindo o som de cascos galopando pela neve atrás dele, naquela floresta infinita cheia de horrores. Outra lança tentou atingi-lo enquanto ele corria, e mais uma vez, ele conseguiu escapar sem se machucar. O caminhante branco continuou cavalgando na direção de onde Will havia fugido, até que encontrou uma saliência rochosa de 4 metros de altura, parando imediatamente. Ele verificou as pegadas que terminavam ali, e olhou para cima, imaginando como o humano havia subido tão rápido. Outro caminhante branco se aproximou dele, também olhando para a saliência e não encontrando sinal do humano. Eles se entreolharam por um momento e decidiram continuar, começando a se mover para alcançar o terreno mais alto em busca do humano, sem perceber o buraco entre as rochas sob os cascos do cavalo. Embora as pegadas de Will indicassem a direção, eles não notaram a abertura camuflada sob a pedra. Will estava lá com a mão sobre a boca para evitar que sua respiração pesada alertasse seus inimigos, e não emitiu nenhum som até que eles fossem embora. Ele permaneceu ali pelas horas seguintes, esperando o inimigo partir. Ao cair da noite, permaneceu escondido, partindo apenas ao amanhecer, exausto e cheio de medo ao pensar em encontrar aqueles monstros novamente. E assim, rumou para o outro lado da muralha. Winterfell estava voltando ao normal após o ataque do Homem Sem Rosto. Pedreiros e carpinteiros trabalhavam na reconstrução e modificação de áreas de Winterfell. Lord Stark estava parado junto à janela enquanto o céu ainda estava ligeiramente escuro, com os primeiros raios de sol surgindo. Ele já conseguia ver homens trabalhando com tochas nas mãos, e logo teria que começar seu dia no castelo. Ele notou um movimento atrás de si e se virou para ver uma mulher saindo da cama e se vestindo rapidamente. Lord Stark, eu não deveria, murmurou ela, enquanto Lord Stark se aproximava. Espere, você não deveria se culpar por isso, Cassandra. Ele se aproximou dela rapidamente, tocando seu ombro com um olhar conflituoso nos olhos, enquanto ela o olhava cheia de vergonha e até mesmo culpa. A culpa também foi minha. Ele murmurou para a mulher. Cassandra era a castelã de Winterfell, e eles acabaram no solar, conversando sobre as mudanças no castelo, agora que tudo havia voltado ao normal.
Mas Lord Stark queria comemorar que as coisas estavam indo bem novamente. Seu filho estava fora de perigo, com Jon deixando claro que lançaria um ataque à Casa do Preto e Branco se enviassem outro assassino sem rosto. Ao mesmo tempo, ele conseguiu se reconciliar com o sobrinho depois de tudo. Ele queria celebrar essas coisas. Mesmo sem saber, Cassandra era a mulher que o ajudava e cuidava do castelo, compartilhando o fardo que Arya carregava desde que sua mãe fora banida para Correrio. Ele a convidou para um drink, e parecia algo normal, mas acabaram exagerando. E quando perceberam, estavam na cama de Lord Stark nus, deixando-o profundamente decepcionado consigo mesmo. Ele entendia os sentimentos dela, e por isso não queria que ela se culpasse. O que aconteceu aqui? Digamos que foi um acidente, então não se culpe. Eu não deveria ter oferecido bebidas em primeiro lugar, murmurou Lord Stark. Eu sinto muito. O que eles vão pensar? Eu trabalho aqui, disse ela, perdida, olhando para Lord Stark quase em desespero. Espere um momento, disse Lord Stark enquanto se vestia mais adequadamente e ia até a porta, abrindo-a e vendo Jory e outro guarda olhando para ele. Lord Stark, Jory o cumprimentou com um tom e expressão neutros. Diga-me, quem viu Cassandra e eu entrando no quarto ontem à noite? Ele perguntou com um tom sério. Aquilo, era o meu turno e o dele. Só nós dois vimos saindo do seu quarto e andando pelo corredor enquanto beijava Lady Cassandra, respondeu Jory, aparentemente tentando não rir. Sem detalhes. Lord Stark não pôde deixar de exclamar diante daquele comentário constrangedor. Escute, não conte a ninguém sobre isso, entendeu? Tem alguém no corredor? Murmurou ele, parecendo bastante nervoso. Ninguém ainda, disse Jory. Então quero que você acompanhe Lady Cassandra até o quarto dela e não diga nada sobre isso, disse ele, e Jory assentiu. Lord Stark voltou até a mulher, que havia terminado de colocar o vestido e arrumar o cabelo, ainda parecendo bastante envergonhada. Escute, Cassandra. Isso foi inesperado. Vamos conversar sobre isso depois, está bem? Disse ele, e ela assentiu, embora não parecesse gostar do comentário. Ela saiu com a cabeça baixa e o guarda ao lado de Jory a seguiu, enquanto Lord Stark retornava ao seu quarto com um suspiro. O que eu fiz? Ele não sabia o que dizer. Era por isso que odiava beber, lembrando-se de como se sentirá envergonhado ao tentar cortejar a Shara Dane. Esse pensamento também lhe trazia certa amargura, lembrando-se de como seu irmão dormira com ela depois. Ao mesmo tempo, ele não queria pensar mal do irmão, agora morto junto com seu pai pelas mãos de Aerys, e logo afastou esses pensamentos. Ele simplesmente se preparou e começou o dia, indo para o salão principal, esperando sua família na mesa principal, enquanto ele era o primeiro a chegar, com os criados ainda organizando as mesas. Sentou-se à mesa principal, perdido em pensamentos, enquanto pedia a Jory que trouxesse algo para comer, e um servo lhe serviu uma bebida. Logo seus filhos chegaram e começaram a encher a mesa e Arya foi a primeira, acompanhada por seus guardas reais com passos suaves, mas sempre preparada para qualquer coisa. Brandon chegou logo depois, quase correndo de excitação. Sansa chegou em silêncio. Ela não falava muito desde o incidente com o assassino sem rosto. Robb veio em seguida com um olhar firme, esforçando-se para encarnar o herdeiro de seu pai. Por fim, Cassandra apareceu, carregando Rickon em seus braços, e Lord Stark olhou para ela, mas ela não olhou para trás, mantendo um olhar gentil apenas para o pequeno Rickon, mas neutro para todo o resto. Ela o colocou à mesa e começou a sair. Você não vai comer com a gente? Brandon gritou para ela, o que era normal, já que ela geralmente cuidava de Rickon. Não estou com fome, Lord Brandon. Estou me sentindo um pouco mal hoje, respondeu ela com um sorriso amigável para Brandon, enquanto Arya a observava enquanto saía do salão. Lord Stark apenas a observava perdido em seus pensamentos. Por que ela foi embora? Perguntou Rickon em tom choroso, observando Cassandra se afastar, acostumado com a ajuda dela durante as refeições. Sua partida o deixou um pouco triste. Eu cuido dele, disse Arya, levantando-se da cadeira e indo ajudar o irmão mais novo a comer. Ele acenou rapidamente para ela, logo rindo e não sentindo mais a ausência de Cassandra. O dia começou quando Lord Stark retomou seu trabalho no solar, lendo cartas. Lord Umber está nos convidando para seu aniversário, disse Arya, pegando uma carta. Este aqui diz que a filha mais nova de Lord Glover também vai se casar, murmurou Ned, pegando outro papel. Aquela que está apaixonada por Jon desde que ele a salvou quando criança. Eu gostaria de ver isso, Arya riu ao ouvir isso. Parece que sim, 2 vassalos com celebrações bastante importantes. O que devo fazer? Comentou Lord Stark. Acho que um casamento é mais importante que um aniversário, pai. Acho que deveríamos ir para Bosque Profundo. Tenho certeza de que Lord Umber conseguirá comemorar seu aniversário sem os Stark e sobreviver. Ou melhor ainda, ele também deveria ir. Ele poderá aproveitar o banquete e anunciar seu dia de batismo lá. Arya deu sua opinião. Então terei que avisar Lord Glover que eles podem esperar nossa presença, disse Lord Stark. Falando nisso, precisamos encontrar uma noiva para Robb, pai, ela disse, enquanto seu pai a olhava pensativo. Ele já é maior de idade, como você me lembrou. Tem que ser alguém do norte para fortalecer ainda mais a posição dele, comentou. Sim, e acredito que uma das netas de Vima Manderly poderia ser uma boa companheira para Robb. A casa Manderly é rica e tem sido leal aos Stark desde que eles chegaram ao norte, comentou Arya. Podemos falar com Lord Manderly para discutir isso.
Ele já me perguntou muitas vezes, mas eu sempre disse que Robb era muito jovem. Agora pode ser a oportunidade certa, disse ele. Arya sentiu quando alguém bateu à porta. Lord Stark, Lady Cassandra está aqui para entregar alguns documentos, disse Jory com a porta entreaberta. Por favor, peça para ela entrar, pediu Lord Stark quando a mulher entrou com uma pilha de papéis e os colocou sobre a mesa com mais força do que o normal, algo que Lord Stark notou mas não disse nada a respeito. Estes são alguns documentos de construção. Você precisa verificar se está tudo correto e assiná-los depois. Estou indo, disse ela secamente, sem olhar para ele. Tudo bem. Eu olho para eles mais tarde, murmurou Lord Stark, enquanto Arya já estava farta daquele comportamento desde o início da manhã. Vocês dois podem parar de agir como dois adolescentes tarados depois de ficarem bêbados no corredor e dormirem juntos, ela disse em um tom cheio de autoridade. Isso fez com que ambos ficassem sem fôlego. Você, Ned olhou para Arya, atordoado. Tenho vigiado Winterfell todas as noites, caso apareça outro assassino. Vi vocês dois se beijando bêbados no corredor, mas não vi mais nada depois que você entrou no quarto. Se é isso que está perguntando, pai, disse Arya séria. Não importa o tipo de relacionamento que vocês dois tenham, mas será que dá para parar de agir assim? Até você, Cassandra, se estiver com raiva, envergonhada ou ressentida com meu pai, lide com ele. Mas não negligencie seus deveres como cuidar de Rickon. Ele ainda precisa de você, e você se recusou a alimentá-lo. Arya falou diretamente com a mulher. Ela havia decidido contratá-la pessoalmente como castelã após entrevistá-la, mas não hesitaria em repreendê-la se ela negligenciasse suas responsabilidades. A mulher abaixou a cabeça imediatamente. Sinto muito por isso, princesa Arya, ela disse. Não se preocupe. Só não deixe Rickon sozinho de novo e continue com seu trabalho de sempre. Acerte as contas com meu pai depois, respondeu Arya, ainda séria. Sim, se me dão licença, ela disse, saindo do quarto, deixando apenas Ned e Arya novamente. Você não precisava ser tão duro, comentou Ned. Ela ainda é responsável pelo meu irmão mais novo. E você deveria resolver as coisas com ela o mais rápido possível. Não quero ser pega no meio de um drama entre duas pessoas se arrependendo de terem dormido juntas bêbadas, murmurou ela. Desculpe por isso, Ned teve que se desculpar. Sabe, isso não deveria ter acontecido. Eu a desonrei, murmurou. Ela já tem 2 filhos, pai. Se quiser dormir com ela, leve-a para a cama e case-se com ela. Não é grande coisa. Você tem 3 herdeiros em Winterfell se estiver preocupado com o filho dela, disse Arya, enquanto Ned parecia um pouco surpreso com a franqueza de Arya. Não me olhe assim. Você está livre de Catelyn agora, não é? Ela deu de ombros. Não com relação à fé do Sete. Ainda somos casados, disse Ned. Foda-se o Sete e seu alto septão, ela respondeu, enquanto Ned lhe lançava um olhar de desaprovação. Ele estava prestes a responder, mas naquele momento outra batida na porta, e Mestre Luwin entrou depois que Lord Stark permitiu. Ele entregou uma carta, e Ned notou o selo de um nobre menor de suas terras, já que além dos grandes senhores, também havia outros menores dentro dos territórios. Ele leu, estreitando os olhos. Algo errado, pai? Perguntou Arya. Um desertor da patrulha da noite foi capturado. Ele disse enquanto se levantava e olhava para a posição do sol no meio da manhã. Terei que julgá-lo, anunciou ele. Eu vou com você. Arya imediatamente se levantou, e embora Lord Stark estivesse prestes a recusar, ele finalmente assentiu, sabendo que era Arya. Você deveria chamar Bran e Robb também. Pode fazer isso? Perguntou Lord Stark, e Arya assentiu, deixando solar com seus guardas para convocar seus irmãos. Enquanto Lord Stark chamava um grupo de guardas e cavalos para se prepararem para a partida de Winterfell, na esperança de retornar antes do anoitecer. Capítulo 275 O começo de Game of Thrones. Ponto de vista de terceira pessoa Ártico. 298 d.C. Lord Stark e seus filhos cavalgavam há horas quando entraram em uma área sem cidades próximas. Ao redor deles havia planícies com poucas florestas. Não demorou muito para ver um pequeno grupo de homens à frente com a bandeira de um dos lordes menores dentro do território Stark. Esses homens geralmente tinham apenas algumas centenas de homens à disposição, enquanto a bandeira do próprio lobo gigante cinzento era hasteada pelo grupo de guardas. Lord Stark seguiu com Sor Rodrik Cassel e Jory. Robb, Bran e Arya estavam montados, logo atrás com a loba gigante de Arya Nymeria, ao lado dos guardas reais do norte, Verme Cinzento e membros da guarda Stark. Eles chegaram onde o outro grupo estava, sendo recebidos pelo líder, Lord Stark. É bom vê-lo aqui, ele cumprimentou. Sim, ele está no meu território. Eu realmente vim para cumprir sua sentença, ele anunciou enquanto o homem assentia. Mostrem o homem, disse ele aos seus guardas enquanto abriam caminho para um homem ajoelhado entre eles, com as mãos amarradas e quase tocando o chão, seu olhar erguido em direção a eles, e tudo o que podiam ver em seus olhos era medo, olhando cautelosamente para Lord Stark. Como todos os outros, Lord Stark permaneceu em silêncio, estudando-o com uma expressão pensativa, mas não havia dúvidas. O homem havia fugido de seu dever e juramento à patrulha da noite e foi encontrado bem ao sul depois de semanas, a julgar pela distância que havia percorrido a pé. Caminhantes brancos. Foi tudo que o homem murmurou ao ver Lord Stark olhando para ele. Isso fez o Lorde de Winterfell franzir a testa, enquanto os outros trocavam olhares, e Arya ergueu uma sobrancelha. Parece que ele viu aquelas coisas feias feitas de gelo, Barry zombou rindo.
Todos olharam para ele como se ele tivesse enlouquecido por um momento. Essas são apenas histórias para assustar crianças. Robb comentou. Não, eles existem e estão além da muralha. Parece que este membro da patrulha da noite os encontrou, afinal, e fugiu. Arya respondeu ao irmão, nunca tendo falado muito sobre isso em Winterfell, exceto com o pai. Bran olhou para ela, assustado, engolindo em seco. Se Arya disse tais coisas, deviam ser verdade. Robb ergueu ainda mais as sobrancelhas. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos até que o próprio prisioneiro quebrou o silêncio. Acredite em mim, todos foram mortos, só eu escapei. Os mortos se ergueram do chão. Vaimar Royce e eu conseguimos escapar, mas aquelas criaturas estavam atrás de nós, nos seguindo com lanças de gelo. Vaimar foi atingido e ficou para trás para ganhar tempo. Fui caçado logo depois, mas consegui escapar. Juro por tudo que é sagrado. O homem começou a implorar por sua vida ali mesmo. Lord Stark permaneceu em silêncio enquanto todos aguardavam sua decisão. Traga-o para o toco da árvore, ele disse enquanto o homem era agarrado e começava a ser trazido para mais perto, sem oferecer resistência. Lord Stark desmontou e olhou para Sor Rodrik, pegando a espada da família Stark Gelo, que estava sendo desembainhada com alguns raios de sol no céu refletindo no aço valeriano. Will foi colocado de joelhos, e seu pescoço foi posicionado para o golpe, enquanto ele observava com grande medo. Diga seu nome, começou Lord Stark. Will, milord. Você tem suas últimas palavras, por quebrar o juramento da patrulha da noite, anunciou ele. Por favor, diga à minha família que não sou covarde. Mas eu sei o que vi. Eles são reais, murmurou. Lord Stark assentiu, pronto para pronunciar a sentença, até que alguém o interrompeu. Pai, Arya gritou em voz alta atrás dos irmãos. Enquanto Lord Stark a olhava surpreso, ela estava claramente quebrando o decoro. Ela não disse mais nada e seguiu em frente, deixando Nymeria e seus guardas pessoais para trás. Pai, não quero envergonhá-lo na frente de seus homens, mas posso dar minha opinião sobre isso antes que o execute. Disse Arya, parando ao lado dele com facilidade. Graças às suas notáveis habilidades de montaria, conhecidas em todo o norte. Todos olhavam com curiosidade para as palavras de Arya. Lord Stark olhou para a espada e para o prisioneiro, depois voltou-se para a filha. Vá em frente e deu-lhe permissão. Ele não está mentindo, pai. Mesmo que todos achem isso absurdo, reconheço o olhar de um homem desesperado para alertar sobre algo em que ninguém mais acredita. Além disso, eu mesma vi os caminhantes brancos. Jon está isolando Ártica do mundo para se preparar para a grande guerra que acontecerá além da muralha, disse ela, fazendo uma pausa enquanto todos franziam as sobrancelhas. Você pode ver que ele está tomado pelo medo, pai. Talvez executá-lo não seja a maneira mais eficaz, já que ele poderia ser enviado de volta à muralha e alertar a patrulha da noite sobre o que está além. Não seria melhor que eles se envolvessem nesta guerra em vez de apenas proteger a muralha dos horrores que podem vir do norte? Afinal, eles poderiam muito bem tentar contornar Ártica e atravessar a própria muralha. Arya disse em tom sério. Lord Stark permaneceu em silêncio, enquanto Will permanecia ansioso. Então, Lord Stark desviou o olhar da filha para Will, pensativo, enquanto os homens também aguardavam sua resposta, observando o prisioneiro com um olhar cheio de medo e incerteza, até que o senhor de Winterfell tomou sua decisão. Muito bem, vamos mandá-lo de volta para a muralha, declarou ele, enquanto os homens o puxavam para longe do toco e Lord Stark embainhava gelo mais uma vez. Obrigado, murmurou Will para Arya ao lado do pai. Ele certamente era um homem que não queria morrer. Apenas ajude seus irmãos da patrulha da noite a sobreviver ao que está por vir. E não fuja desta vez. Não me faça me arrepender de ter ajudado você, disse Arya em tom sério, assentindo rapidamente. Obrigado, milady, murmurou ele. Princesa, corrigiu Gil enquanto o homem era levado embora, mas Arya não se importou. Bem, vamos nos preparar para partir e retornar a Winterfell, começou Lord Stark, falando com Jory, e depois se voltou para o nobre menor daquela região. Quero que você designe um grupo de confiança para escoltá-lo de volta à muralha. O homem assentiu ao ouvir isso, assumindo a responsabilidade pela tarefa, enquanto Will seria escoltado de volta à muralha. Eu esperava uma execução aqui, não que você fosse impedi-la. Robb murmurou com um sorriso para Arya, que estava se juntando aos seus irmãos, enquanto Bran parecia aliviado ao ouvir de Robb que ele não deveria desviar o olhar enquanto um homem estava sendo decapitado por seu pai, que tinha que dar a sentença como Lorde de Winterfell. Ele é mais valioso vivo do que sem a cabeça, disse Arya, enquanto seus dois guardas pareciam impressionados com ela, enquanto o verme cinzento tinha uma expressão indiferente. Vamos voltar, disse Lord Stark, enquanto eles começavam a se preparar, sem mais comentários. Decepcionado, Arya se aproximou do irmão mais novo e perguntou. Ele apenas balançou a cabeça, pois Bran ainda era jovem o suficiente para não querer ver a morte, apesar de seus sonhos de ser um cavaleiro real. Tais coisas ainda lhe eram desagradáveis na sua idade. Rapidamente, o grupo começou a se movimentar. Naquele momento, avançaram em direção a Winterfell para não precisarem acampar, chegando antes do anoitecer. Tudo parecia normal enquanto passavam pelas pequenas colinas e florestas da região, até que Nymeria notou algo. Ela simplesmente deixou o grupo, o que não incomodou ninguém, já que o lobo gigante adulto costumava correr pelos arredores durante suas viagens. Os cavalos também estavam tranquilos, já acostumados à presença do lobo gigante havia mais de um ano, desde que estavam em Winterfell.
Ela vai correr pela floresta de novo, murmurou Bran, admirado, observando o lobo, maior que um cavalo, se mover pela área, mas Arya estreitou os olhos. Não, ela notou alguma coisa, pai. Parece haver algo à frente, disse Arya, virando-se para Lord Stark e pedindo aos guardas que ficassem alertas. Eles seguiram até chegarem a um riacho, onde o lobo estava na água, e ao lado da estrada estava a carcaça de um veado morto, enquanto parecia haver outro animal morto no riacho com Nymeria sobre ele. Um veado, Robb murmurou. Arya deixou o grupo para ver o que Nymeria havia encontrado, passando pelo primeiro animal morto e seguindo em frente até parar, com os olhos arregalados de surpresa, ao ver Nymeria tirando pequenos filhotes de lobo de dentro de uma loba morta. E não era um lobo comum, diante dela jazia um lobo gigante morto. Ela arrancou os filhotes do corpo da mãe morta com os dentes, para que não caíssem no riacho, e cuidadosamente os colocou na margem enquanto eles faziam sons suaves. O que é isso? Murmurou Robb, aproximando-se da irmã. Um lobo gigante morto. E filhotes, disse Barry ao lado de Gil com Arya observando. O próprio Lord Stark notou a cena depois que passaram pelo servo morto. Parece que durante a luta, a ponta do chifre do servo causou um ferimento fatal ao se quebrar dentro da loba, comentou Jorah ao lado de Lord Stark. Analisando a situação, Arya desceu do cavalo e se aproximou de Nymeria. Havia apenas 4 filhotes lá. Bran chegou logo depois, parecendo bastante animado enquanto se aproximava cuidadosamente por trás de Arya, observando os lobinhos com atenção e pegando 2 deles depois de acariciar a cabeça de Nymeria. Sim, parece um presente dos deuses antigos, comentou Arya, pegando 2 filhotes e entregando-os a Bran, que os pegou gentilmente. Lobos gigantes só devem ficar ao norte da muralha, murmurou Sor Rodrik. O olhar de Arya se voltou para o pai, analisando a situação. Pai, há 4 lobos aqui, um para cada um dos seus filhos. Eu já tenho Nymeria, além dos lobos do Ártico. Se estes vieram para cá, para o sul, significa que os deuses começaram a sorrir para a casa Stark novamente, disse Arya. Devo dizer que criar lobos gigantes não é uma tarefa fácil, murmurou Sor Rodrik ao lado de Lord Stark. Pai, por favor, eles estão aqui por nós. Bran implorou imediatamente vendo seu pai em silêncio, enquanto seus olhos brilhavam, esperando que Lord Stark aceitasse. Arya tem uma loba de 2 metros e cuida muito bem dela. Nymeria não incomoda ninguém, exceto para assustar cavalos que ainda não estão acostumados com sua presença. Mas ela nunca atacou ninguém e até protege Arya, defendeu Robb, reforçando os argumentos. Sem mencionar que um lobo gigante pode ser uma ótima proteção. Afinal, alguns tolos esquecem até de levar uma espada quando encontram um assassino. Arya zombou de Robb, enquanto ele bufava de irritação. Muito bem, você terá total responsabilidade sobre os lobos. Você cuidará deles, os alimentará. E se eles morrerem, você os enterrará, disse Lord Stark por fim. Bran pulou de alegria. Robb sorriu, pegando os lobos das mãos de Bran e colocando-os sobre os cavalos, enquanto Arya agarrou os 2 últimos filhotes e começou a subir atrás de Bran, retornando ao seu cavalo, com Nymeria seguindo logo em seguida, deixando o corpo de seus parentes caídos para trás. Mas isso é estranho, pai, murmurou Arya, olhando para a loba morta no riacho e o veado caído à beira da estrada. Isso é um mau presságio, murmurou. Espero que não, filha, foi tudo que Lord Stark conseguiu responder. No final, eles retornaram a Winterfell no final da tarde. Lord Stark, recebemos um corvo do norte, disse Mestre Luwin, aproximando-se do pátio enquanto observava os pequenos lobos carregados por Bran e Robb, sem saber que eram lobos gigantes. Deixe-me ver. Lord Stark se aproximou curioso, mas assim que viu o símbolo na carta que o mestre lhe entregava, ergueu uma sobrancelha. Afinal, era uma carta do Ártico. Uma carta de Jon para você. Então deve ser oficial. Ele selou o reino, comentou Arya ao ver o símbolo também. E você vai embora logo? Murmurou ele, enquanto ela assentia. Sim. Assim que você estiver indo para o porto, eu vou embora. Mas ainda tenho algum tempo, se isso te preocupa, disse ela. Eles entraram, saindo do castelo, enquanto Arya se juntou aos seus irmãos, mostrando os lobos para Sansa e Rickon, ao lado de Cassandra, que estava cuidando do menino. Como fazemos para que nos escolham? De quem é de quem? Perguntou Bran, olhando para Arya em busca de respostas, enquanto os 4 filhotes tentavam andar de um lado para o outro. É melhor deixá-los escolher por conta própria, mas já dá para saber quem é quem. Vamos ver, o vermelho é obviamente da Sansa, disse Arya, observando sua irmã parecer bastante animada com algo assim. Eu quero esse. Rickon murmurou enquanto agarrava um dos lobos. Bem, acho que o cinza é do Robb, o marrom é seu, Bran. No final, Arya deu seus palpites, vendo os lobos olharem mais atentamente para cada um deles. E cada um escolheu o seu. Sansa sorriu de um jeito que não sorria há muito tempo, enquanto envolvia a loba em um pedaço de pano e a segurava contra o peito. Cuidado, Rickon. Cassandra murmurou ao ver o garoto apertando o lobo, que parecia desconfortável, sem ter ideia de que poderia estar machucando-o. Como podemos cuidar deles? Bran falou novamente, olhando para a irmã em busca de mais conselhos. Alimente-os principalmente com leite no início. Pegue um pouco de leite de cabra na cozinha. Mas não é segredo. Quando estiverem com fome, eles avisam. E mantenha-os no colo o tempo todo por enquanto. Eles podem ser esmagados por alguém que esteja passando por perto, disse Arya. Os irmãos continuaram animados com os lobos, gritando nomes uns para os outros. No final, Sansa escolheu o seu sem discutir e chamou sua loba vermelha de Lady.
Robb chamou seu lobo de vento cinzento. Bran escolheu verão, e Rickon continuou gritando cachorro peludo, sem parar. O jantar daquela noite foi tranquilo, com os lobos cercando a mesa. Lord Stark não reclamou, o que teria sido diferente se Lady Stark estivesse presente. Ela claramente não aceitaria animais compartilhando uma refeição com eles, mas ninguém se importou. Com os rumores de que lobos gigantes haviam sido encontrados e que cada um dos filhos de Lord Stark agora tinha um filhote, todos os servos e guardas em Winterfell já sabiam. Muitos não ficarão felizes quando ouvirem essas notícias, murmurou Lord Stark, olhando para a área, referindo-se ao fechamento do Ártico que eles estavam discutindo. Não há nada a ser feito. Nem mesmo Jon queria que fosse assim, mas ele precisa concentrar todas as suas forças nesta guerra, respondeu Arya, enquanto Lord Stark assentia. Eu entendo, ele disse, com uma expressão um pouco cautelosa. Eu ficarei bem, se é com isso que você está preocupada, Arya respondeu com um sorriso, já sabendo que seu pai sempre a olhava daquele jeito, como se quisesse encontrar uma razão para ordenar que ela não fosse. Não consigo deixar de me preocupar, foi tudo o que ele disse. No final, eles comeram e foram dormir. Os dias se passaram enquanto os Stark pareciam estar cuidando bem de seus lobos. Arya os guiava da melhor maneira possível, tendo experiência com Nymeria, criada desde que chegara ao Ártico e escolhida por ela como presente de Jon. Nymeria também fazia companhia aos lobinhos, com pelo menos um lobo gigante adulto vigiando o verão e vento cinzento para que os pequenos não se perdessem no pátio. A loba de Sansa ficava com ela o tempo todo, mantendo uma distância habitual dentro do castelo. Quanto a Rickon, sempre sob os cuidados de Cassandra e incapaz de sair muito, Cão Felpudo estava sempre ao seu lado. Naquele dia, Arya estava treinando com seus irmãos, e até mesmo os guardas reais do Ártico estavam compartilhando o pátio dando aulas, sendo os melhores guerreiros que Winterfell poderia esperar ver. Nem mesmo Arya conseguiu derrotar Bar em uma luta de espadas, embora tenha conseguido um empate com Gil, o que foi o suficiente para deixá-la insatisfeita e ouvir Bar zombando, enquanto alimentavam suas próprias rivalidades. Eles estavam treinando quando Mestre Luwin se aproximou do pátio com urgência, falando primeiro com Sor Rodrik e depois se aproximando dos irmãos e dos guardas reais árticos. Crianças, seu pai convocou Robb e a princesa Arya ao bosque sagrado. Há notícias urgentes que ele deseja discutir com vocês, disse Mestre Luwin, enquanto Arya e Robb trocavam olhares e assentiam. Eles entraram no local, deixando o pátio de treinamento para trás, enquanto os guardas reais permaneceram com os outros e Bran para vigiar os lobos. Arya e Robb encontraram o pai sentado, limpando sua espada de aço valeriano. Ele pareceu pensativo, mas ao vê-los, deu um pequeno sorriso triste. Aconteceu alguma coisa, pai? Murmurou Robb, notando a expressão de Lord Stark. Sim. Notícias do Sul, respondeu ele antes de continuar. Jon Arryn está morto. A mão do rei? Murmurou Arya. Não só isso, mas o rei está vindo para Winterfell. Ele deve chegar em 2 semanas. E isso certamente surpreendeu a ambos. Não pode ser. Ele vai fazer de você mão do rei? Arya murmurou imediatamente, surpresa, embora já sentisse um gosto amargo ao dizer isso. Você acha? Lord Stark ergueu uma sobrancelha. Não que a possibilidade pudesse ser negada, mas Arya responderá com tanta certeza que era bem provável que fosse o caso. Só há um motivo para ele vir a Winterfell, pai. Ele vai selar formalmente o noivado de Sansa com o príncipe herdeiro, como vem sendo discutido há anos. E nomeá-lo mão seria uma jogada inteligente da parte dele. Afinal, o rei confia em você, não é? Mesmo depois do que Jon fez com ele no mar, disse ela, e ele assentiu. O que você acha disso? Ele perguntou a opinião dela. Acho que você não deveria ir, pai. Ir para Porto Real seria um erro grave que poderia custar a sua vida. Não confie naquele ninho de víboras, é pior do que ser atacado por essas coisas. Você não pode jogar o jogo delas, pai. Além disso, há uma guerra no norte. Se falharmos, alguém tem que protegê-la, disse ela. Robb pode ficar em Winterfell no meu lugar, disse ele, pegando Robb desprevenido. Mesmo assim, não vá para a capital. Estou pedindo, insistiu Arya, opondo-se à ideia. Vou pensar no assunto, foi tudo o que ele disse antes de suspirar. De qualquer forma, o rei está chegando. Quero que você tome cuidado, Arya, principalmente você. Afinal, sei que depois de tudo que aconteceu entre o Ártico e a coroa, as tensões não vão diminuir, mas não deixarei ninguém tocar em um fio de cabelo seu. Eu prometo. Mesmo que eu tenha que me opor ao rei, disse Lord Stark, sério. Eu também não vou deixar que eles a machuquem. Nenhum deles, acrescentou Robb, enquanto Arya assentiu. Que assim seja. Vamos ver quais cobras de Porto Real virão nesta viagem, disse Arya por fim com um olhar sério. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.